Tem algumas perguntas que vocês me fazem aqui que não necessariamente eu tenho a resposta imediata. São quase 2 horas pesquisando em ligas minimamente acessíveis para o Atlético. O que vocês querem saber desde a negativa entre Atlético e Edu Incetré. Quem é o ponta ideal para o Atlético? Buscar e resolver a situação da ponta direita ou da ponta esquerda do Atlético, porque o Edwin Cetré ele não chegou a jogar com a camisa do Atlético, mas ele criou tanto uma questão de expectativa quanto uma questão, acho que dá para dizer assim, técnica. Ele criou uma imagem de um jogador que chegaria para somar ao time do Atlético e hoje existe essa lacuna. Então eu fui atrás das principais ligas que eu acho que o Atlético pode ter minimamente um poder de compra. Não adianta ir atrás da Premier League. É óbvio que eu acharia jogadores com nível muito legal para preencher essa vaga do C3, mas fui atrás da MLS, Liga Mexicana, Liga Argentina, Liga Colombiana e foi na segunda divisão da Argentina que eu encontrei um colombianinho lá que eu acho que pode ser o nome que o Atlético procura para as pontas para resolver essa lacuna deixada pelo C3. Só explicando para vocês alguns critérios que eu utilizei para também não falar de um nome muito irreal. Um jogador que não é uma aposta tão grande, porque a gente está falando de um Atlético que quer um jogador mais pronto. E na minha visão, o Atlético ia cometendo um erro muito grande na contratação do C3 em focar um jogador de mais criação de jogada do que de finalização. Então eu optei por um jogador de velocidade. Eu optei por um jogador de força física pra caramba que potencializaria o jogo de transição do Atlético. E eu optei por um jogador de finalização. Já são temporadas ultrapassando ali a marca dos 10 gols. E aí a gente vai fazer uma comparação direta do Otero com o nosso querido C3. Mas não é o Otero que vocês conhecem, não. A gente está falando de Juan Otero, ponta do Sport Gijón, da segunda divisão da Espanha. Inclusive uma liga que eu acho que poderia ser muito melhor aproveitada pelos departamentos de mercado do futebol brasileiro. Quem recentemente foi lá e foi muito bem sucedido foi o Flamengo ao encontrar o Pablo Mari. O Antero vem em uma temporada muito especial, já são 13 participações em gol, e a gente vai comparar o ano passado do C3 com esse ano do Juan Antero e a gente vai perceber como é um jogador que, pelo menos na minha visão, acaba fazendo muito sentido e está dentro das condições financeiras do Atlético. 28 anos para o C3, 30 anos para o Otero, 1,70 de altura para o C3, 1,79 para o Otero. É um jogador que ele transita muito bem entre ser ponta e ser centroavante. Se você em alguns momentos forem pesquisar os lances do Otero, você vai ver muitos gols de cabeça, finalizações de dentro da área. Eu acho que ele transitaria muito bem na de posição ali, por exemplo, com o Viveiros, em algum momento sendo atacante, outro momento sendo ponta. Acho que faria bastante sentido pra gente. 3,2 milhões é o valor de mercado, C3 1,7 milhões é o valor de mercado do Otero. Óbvio que esses valores tendem a crescer, mas mesmo assim é um jogador que eu acho que o Atlético teria total condição de contratar, levando em consideração os valores que a gente chegou pelo C3, acho que a gente poderia chegar pelo Otero. Aí você tem uma questão de notas ali do site de estatística que eu estou utilizando. Aqui a gente vê um C3 muito mais posicionado como um ponta de 1 contra 1, o que geraria uma grande dúvida para o time do Odair em relação a qual seria a melhor maneira de utilizar o C3. A gente utilizaria o C3 como um ponta ou como um segundo atacante. Eu acho que o leque de opções com o Otero ele acaba sendo muito maior porque ele transita entre a posição de segundo atacante, centroavante, ponta direita, ponta esquerda. Então acho que no final das contas teria até uma facilidade maior do Odair escalar o Otero como titular desse time do Atlético para fazer uma dupla com o Viveiros, para ele circular um pouquinho mais atrás do Viveiros, para ele jogar até como ala. Eu vejo compromisso defensivo do Otero maior do que do C3, até por ser um jogador mais de transição, precisa fazer esse bate e volta o tempo inteiro. Estatísticas atacando, tá? E aí que eu falo que me chama muito mais atenção a agressividade do Otero do que do C3. São 4. Vamos ver o jogo só para passar essa estatística para vocês.
A gente está se baseando aqui 19 jogos do C3, 21 jogos do Otero, beleza? Aí você tem quase o dobro de gols do Otero, 4-7, e a gente vê como em questão de finalização o Otero ele tá na frente do CT em basicamente todos os números, beleza? Menos questão de gols perdidos, porque um finalizar mais tende a perder mais gols. Mas, por exemplo, chutes na meta por jogo, 0,7 para o CT, 1,2 para o Otero. Eu volto a dizer, na minha perspectiva, a gente precisa mais de um ponta finalizador do que de um ponta construtor. Então, esses números acabaram me chamando bastante atenção. Mas aí que tá. Você vê um Otero mais influente que o C3 até na questão de construir situações de gol. Você vê um Otero dando mais assistências e você vê um Otero criando mais grandes situações. E assistência por game é fácil. O que o C3 ganha é cruzamento. Então, até criando oportunidade, o Otero tá na frente do CT. Aí você tem aqui defending. Você tem vários números equilibrados, mas o Otero também leva melhor em relação ao C3. Aí, descendo um pouquinho mais, você vê aqui o Otero ganha mais duelos. O C3 é um jogador que tem um sucesso maior nos dribles. O C3 perde mais bola. Não, o C3 perde menos bola do que o Otero por jogo. Mas também comete menos falta também. Então, assim, acho que é um jogador que a gente pode falar com tranquilidade que preenche as lacunas que talvez nem o C3 conseguiria ter preenchido com a camisa do Atlético. Então, pra mim, hoje, entre CT e o Otero, que foi um jogador que eu descobri pesquisando, óbvio que eu precisaria me aprofundar mais do jogador, mas eu acho que o Atlético se sairia mais bem sucedido apostando em um ponta de muita força, de muita variação tática, que poderia jogar em mais posições, não tem um contexto de jogo tão definido, como é o caso do C3, e um cara que te entrega mais gols que o CT. O CT ele teve um momento muito bom na reta final na temporada passada, mas se você pegar as últimas temporadas do Otero, você tá falando 10, 12 gols em média, um certo número de assistências, e nessa temporada, vivendo o seu auge, já são 13 participações em gol. Então, acho que o Otero é um jogador terminal pra caramba, que vai te entregar esse poder de decisão. E é aquilo que a gente sempre falou. O Atlético, ele ataca pouco no Campeonato Brasileiro. É um time de transição, é um time de menos posse de bola, é um time de menos construção. Então, quem ataca pouco tem que atacar bem. E você tá falando de um jogador que vai te entregar eficiência. E sobre o C3, a gente tem que entender o perfil de ponta que o Atlético quer. O Atlético não quer uma promessa. O Atlético não consegue o C3, mas o Atlético busca um jogador mais pronto. O Atlético busca um jogador mais consolidado. O Atlético busca um jogador para chegar e jogar. Você tá falando de um jogador, que é o caso do Otero, com experiência na Espanha, com experiência na França, com a experiência no México, com a experiência na Argentina. Então, um andarilho da bola que pode soar negativamente, mas um andarilho da bola que é aquele tipo de jogador que demorou a explodir. Mas isso é o melhor momento tecnicamente numa liga de uma certa exigência que, sendo bem sincero, é muito melhor do que a Liga Argentina, segunda divisão no futebol espanhol. Então, pra mim, a gente tem um nome. O Juan Otero. Pra mim, seria o ponto que o Atlético deveria buscar. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Espero que tenham gostado desse nome alternativo. A gente vai trazer outros nomes, mas acho que esse nome faz bastante sentido pro Furacão.